Agora, Vitor, os parlamentares defendem a emenda PIX porque o recurso, o dinheiro, chega de imediato lá na base eleitoral, que é o que o prefeito, o governador ou a instituição querem, né? Exatamente, né, Leandro? E é por isso, inclusive, que o tal orçamento secreto, que foi declarado inconstitucional por parte do Supremo em 2022, era tão contestado, exatamente por essa falta de transparência e, como disse a Ju, essa falta de destinação específica em relação aos projetos, o que a emenda PIX praticamente copia. Inclusive, Leandro, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, indagou e pediu uma manifestação tanto para o próprio presidente Lula, quanto para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a respeito da emenda PIX, depois que o Supremo Tribunal Federal tornou o orçamento secreto, o chamado orçamento secreto, inconstitucional. Isso porque, como eu disse, essas ferramentas utilizadas pelo governo nesse trânsito com o Congresso Nacional foram muito criticadas por especialistas e também pela opinião pública e chegou, inclusive, a ser declarada inconstitucional por parte do Supremo. O presidente Lula e os presidentes das duas casas legislativas não têm a obrigação de se manifestar. Agora, de fato, é importante, sim, que o Tribunal Federal decida, né, e discuta a respeito das chamadas emendas PIX, exatamente por essa falta de transparência. Inclusive, Leandro, nos bastidores, a gente sabe que, né, houve e há muitas críticas em relação à articulação política do governo e muitos auxiliares do presidente Lula classificam que essa dificuldade ela aumentou exatamente pela instituição do chamado orçamento secreto, porque os parlamentares ganharam muito poder em relação nessa relação com o governo federal. Isso porque antes, né, quando o presidente Lula, por exemplo, governou durante seus 2 primeiros mandatos, essa relação ela era fortalecida, ou seja, fortalecia o Poder Executivo exatamente por esse poder de barganha junto a deputados e senadores, né, porque tinha mais, digamos, uma moeda de troca em relação à liberação de emendas para projetos que a gente sabe são muito caros aos parlamentares, principalmente em seus redutos eleitorais. A partir da instituição do orçamento secreto, que a gente via ali aquele uso da chamada emenda de relator, as tais RP9, em que os deputados conseguiam acesso a esses recursos de uma forma facilitada e sem os projetos específicos, o governo federal perde muito poder de barganha. Portanto, até por isso, o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, foi defendido nos bastidores, diziam, inclusive, que ele tinha atribuições sólidas e tinha bom trânsito com os parlamentares, mas que, de fato, como essa correlação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo mudou, ele não tinha mais tanto poder de barganha, tanta possibilidade de fazer funcionar os seus acordos e imprimir a vontade do governo nessa relação com o Congresso.